Quando o autor sagrado diz que Jesus crescia em sabedoria, tamanho ou idade e graça diante de Deus e diante dos homens. Para que Jesus chegasse a fazer a sua entrega total no alto da cruz, para que Jesus ofertasse a sua vida como um dom de si mesmo ao Pai pela humanidade, ele teve que aprender isso dentro de casa. E aí nós entendemos que José, do contrário, ele se torna para nós um mestre da vida interior. José, ele se torna para nós um mestre do crescimento e da formação que nós precisamos ter para entregar também a nossa vida a Deus, para também nos oferecer a Deus como uma oferta agradável. Jesus não aprendeu isso sozinho, porque embora muitos pensem, e comparando a encarnação do Verbo a muitas mitologias gregas e romanas, acolhem Jesus como um semideus, não é? Parece que Jesus é um semideus, porque houve a manifestação da divindade. Pelo contrário, a fé da igreja proclama em Jesus duas naturezas, a divina e a humana. 100% homem, 100% Deus. Sem aniquilamento, sem esvaziamento, mas numa plenitude, na mesma pessoa do Verbo, duas naturezas, a humana e a divina. Por isso que a natureza humana de Jesus, ela passou pelas etapas e pelas fases de um desenvolvimento comum de qualquer ser humano. Jesus passou pelo crescimento, e aí bonito que essa expressão do Evangelho de São Lucas, os 4 aspectos do crescimento do ser humano: sabedoria, que não é só um conhecimento intelectual, mas aquela intimidade com Deus; tamanho ou idade, porque ele também teve o seu aspecto biológico; graça diante de Deus e graça diante dos homens. Então a gente percebe em Jesus um homem equilibrado, a gente percebe em Jesus um homem bem formado, para que ele fizesse no alto da cruz a sua entrega total. Ele teve que passar por essas experiências de aprendizado. E com quem que ele aprendeu? Senão com José e com Maria. Com quem que ele aprendeu? Quem formou Jesus? Quem amadureceu Jesus na fé? Quem amadureceu a pessoa do Verbo na sua humanidade? Senão o carpinteiro, José e também Maria. Para que não fique só uma realidade espiritual, não é? Pelo fato de a Bíblia narrar esse crescimento de Jesus, também tem um grande psicólogo do século XX, um suíço chamado Piaget, que também estudou e apontou uma pesquisa sobre as fases do desenvolvimento da criança. E ele também apresentou nos seus estudos 3 momentos do desenvolvimento da criança. Uma primeira fase chamada a anomia, em que a criança não tem referência alguma, ela não tem moralidade nos seus atos, ela tem uma dependência total dos seus pais. A segunda fase, chamada heteronomia, a criança já começa a agir a partir de modelos. Então ela faz porque ela imita o pai e a mãe fazendo. E a terceira fase, chamada autonomia, a criança já assimilou aquele valor e age por si só, porque ela já tem dentro de si aquele valor. Então, também no campo da psicologia, nós entendemos que existem essas fases do amadurecimento. E Jesus chegou também à fase final da autonomia, porque ele veio para fazer, ó Pai, eu vim para fazer, ó Pai, a tua vontade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus chegou nessa fase. Só que ele teve um mestre, só que ele teve que aprender isso dentro de casa. E aí, nós contemplamos nessa solenidade de hoje a beleza que é a figura de José na vida de Jesus, em todos os aspectos, da sua humanidade, dos seus afetos, da sua habilidade também como um homem trabalhador, porque Jesus herdou a profissão do seu pai, tanto é que ele era chamado filho do carpinteiro. José imprimiu no coração de Jesus esses valores. E é claro, do lado de Maria, porque o papel da mulher naquela época era uma catequista, uma educadora. Maria com certeza foi aquela que ensinou Jesus
a amar as Sagradas Escrituras, a ter nos lábios e no coração a palavra de Deus, para que Jesus chegasse à autonomia e por Ele mesmo Ele fosse fazer a vontade do Pai. Tanto é que o segundo evangelho da opção da solenidade de hoje fala de Jesus no templo, quando Ele diz para José e Maria: não é necessário que eu cuide das coisas do meu Pai? Porque José e Maria haviam ensinado Jesus a amar o Pai do céu. Uma experiência que tive quando fui a Israel, nós chegávamos lá no Muro das Lamentações, o muro ocidental, e acontecia naquele momento a festa do Bar Mitzvah, que é uma festa judaica, quando a criança completa os seus 12 anos de idade, e ela vai levada pela família lá diante do rabino, e vai ler a primeira vez a Torá diante de toda a comunidade. É como se fosse um batizado para nós, é uma grande festa, a família canta, se alegra, distribui doces e fazem aquela festa. A criança pela primeira vez vai diante do rabino ler a Torá. E aí nós entendemos que Jesus ele passou por estas etapas de desenvolvimento até chegar no alto da cruz e padecer a sua paixão. Então tem tudo a ver. A solenidade de São José não estraga a nossa quaresma, porque como um mestre da vida interior, ele nos ensina a chegar até o Calvário. O Calvário das nossas entregas, da nossa oferta de vida, da nossa consagração, seja numa comunidade, seja numa ordem religiosa, mas a nossa consagração pelo batismo, que nos chama a viver assim. E que bonito, porque essa solenidade, ela é uma grande profecia para os nossos tempos de hoje, em que, por exemplo, se adota a aberração de permitir que uma criança seja educada por 2 homens ou por 2 mulheres, não é? Jesus não foi educado por 2 mulheres, nem por 2 homens, mas Jesus teve uma presença paterna e uma presença materna, que o educou, que o ajudou a ser equilibrado nos seus sentimentos, que o ajudou a passar por todas as etapas do desenvolvimento do ser humano. Completando isso que eu estou falando, o Papa João Paulo II, ele escreveu uma exortação apostólica chamada Familiares Consórcio. Lá no número 36 desse documento, desta exortação apostólica, ele fala sobre o papel da família como educadora, o papel do pai e da mãe na educação dos seus filhos. E o documento diz: a família é a primeira escola das virtudes sociais de que a sociedade tem necessidade. Ele diz: o direito-dever de educar é essencial. Veja o que ele faz com 2 palavras. O direito e o dever de educar é essencial para os pais. Primeiro, o direito, porque também os nossos governantes precisam respeitar o direito das famílias de educarem os seus filhos na fé cristã. E nós temos que ter consciência disso, e vocês, pais e mães, têm que reclamar esse direito das autoridades. Vocês têm o direito de educar, mas também têm o dever de educar, e esta é uma tarefa essencial. E é claro que ela não pode ser totalmente terceirizada, diz o Papa. É claro que tem necessidades da criança ir para a escola, com as necessidades de trabalho, a criança precisa passar um tempo na escola, mas o Papa diz, não deve ser totalmente terceirizada. Existe a necessidade do papel do pai e da mãe na educação do filho. O Papa continua: o elemento mais radical que qualifica o dever de educar dos pais é o amor paterno e o amor materno, o qual encontra na obra educativa o seu cumprimento, ao tornar pleno e perfeito o serviço à vida. Só será pleno e perfeito quando tiver amor de pai e amor de mãe. Quando não tiver isso, será imperfeito e não será pleno. Não nos enganemos. E o Papa diz que a ausência paterna pode causar danos psicológicos, desequilíbrios morais na educação da criança. O Papa continua: o amor dos pais de fonte torna-se alma, portanto norma, que inspira e guia toda a ação educativa concreta, enriquecendo-a
com aqueles valores de docilidade, constância, bondade, serviço, desinteresse, espírito de sacrifício, que são o fruto mais precioso do amor. Você contempla isso na vida de Jesus Cristo? Você contempla isso, José como mestre e modelo da vida espiritual? Você contempla que ele imprimiu isso no coração de Jesus? Docilidade, Jesus tinha docilidade? Constância, bondade, serviço, desinteresse, espírito de sacrifício. Será que Jesus tinha espírito de sacrifício? Que são o fruto mais precioso do amor. Depois você pega o número 36 da exortação apostólica Familiares Consórcio, do nosso querido saudoso João Paulo II, beato João Paulo II, nos apresenta este modelo e nos apresenta a família, o amor do pai e da mãe como um lugar de amadurecimento. Amadurecimento biológico, amadurecimento psicológico, amadurecimento na fé e na graça de Deus. Você sabe que dia 25 agora, nós celebramos uma festa, você se recorda? Qual que é? A Anunciação. Do anjo a quem? E hoje nós celebramos a anunciação do anjo a quem? A José. Hoje é a anunciação do anjo a José. Do lado do sim de Maria, quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao lado deste sim de Maria está o sim de José, no final do evangelho de hoje. Quando, por intervenção do anjo, no final do evangelho nós escutamos: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele também obedeceu, ele também deu o seu sim. Por isso que a solenidade de hoje, neste tempo quaresmal, nos ensina também a fidelidade, a docilidade à vontade de Deus. José é para nós um mestre e modelo espiritual, de vida interior. Docilidade à vontade de Deus, fidelidade nesta caminhada quaresmal, entrega, sacrifício, oblação, para realizar e fazer a vontade de Deus. Para encerrar essa reflexão, eu quero chamar a atenção de você que é pai e mãe que está aqui, mas você que é pai e mãe que também acompanha de casa, pela TV e pela rádio. Não abra mão do seu papel de educador e de educadora. Não terceirize a educação dos seus filhos. Ajude os seus filhos a amadurecer na fé, a amadurecer nos afetos, a amadurecer na sexualidade. E não permitamos que o mundo de hoje troque esses papéis. Coloque 2 homens para educar um filho, 2 mulheres para educar um filho. Nós não podemos aceitar isso. Isso vai contra a lei de Deus. E nós vamos pedir a graça de Deus de sermos fiéis à nossa vocação, iluminar este mundo com a verdade do Evangelho.